Ei, meu amigo. Grande Alex, tudo bom? Tudo jóia? Como é que tá o áudio aí, doutor Marcos? Estamos testando aqui, tá? Ajustando um pouquinho o som, tá bom? Tá ótimo o som Tá agora. ótimo, tá perfeito. Eu já fui aquecendo aqui as cordas vocais e para já o pessoal entrando. É, pelo jeito muita gente aí, viu? Esse Hã? tema aí promete, né? É Muita um coisa tema, interessante, muita coisa nova, né? é um tema de momento já há 20 anos, né? 20 anos que eu tô fazendo já, né? Pois Mas você é. você sabe que é incrível, né? Você não para nunca. Não, sempre tem coisa nova, sempre tem a gente que faz da aula para especialização na termografia médica, uma turma sai diferente da outra. Sempre tem uma. O pessoal que fez há 5 anos está voltando tudo de novo a fazer. Porque se renova, cara. É um próximo de louco, assim. E aí é que é o legal, né? Porque a ciência ela vai acompanhando essa prática clínica, né? Sim. E E aí as ideias novas surgem, cabeças novas pensando, e ela vai mostrando cada vez mais seu potencial de ferramenta, né? ainda mais na área do esporte, né? O esporte é a Fórmula 1 aí para as outras áreas, né? Então, tudo que é de novidade se testa muito no esporte, você sabe disso, né? E É, aí o pessoal acaba usando, validando e acaba depois isso sendo usado em outras áreas também no dia a dia, até situações não esportivas também, não? Na reabilitação e tudo mais. doutor Brioski, eu quero te apresentar para o pessoal que já te segue, já te conhece, o pessoal que me segue. Eu até pensei que entrariam mais pessoas, é engraçado, às vezes dá 200, 400 e às vezes dá 10, 20. Deve ter alguma outra live, não sei, mas o que eu quero dizer é que o doutor Brioski é uma pessoa com as quais eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no meu congresso, né, o Muito CIPRES, bom. Rio de Janeiro e Portugal, lá em Lisboa. Legal. Foi quando eu pude ver que eu realmente achava que entendia um pouquinho de termografia e com a aula dele eu vi que eu não entendia nada. Não, Mas, que isso. Você está mas, muito. mas, mas a ferramenta é tão boa que mesmo eu sendo um cego até então, eu consegui tirar muito proveito da ferramenta. Né? Nós tivemos um momento, Brioski, no Vasco, de 34 jogos sem lesões, Nossa, foi onde bom aquela época, hein? foi. Assim, era debaixo do meu braço, né? Ela ficava debaixo do Aham. meu braço. Eu queria que você explanasse bem sobre o teu conhecimento a respeito da termografia. Estamos todos ansiosos para te ouvir, explorar um pouquinho do teu vasto conhecimento, por favor. Vamos lá, vamos conversar, né? O público aqui é geral, né? Então, vou passar uma forma mais tranquila para o pessoal entender e ver o que é a termografia na área esportiva e como é que ela está evoluindo. Né? Eu acho que ainda as pessoas têm uma ideia muito superficial do que é a termografia, no sentido assim de só ver a lesão e tal. E eu vou falar um pouquinho de outras coisas aqui que estão já saindo do forno aqui, já sendo aplicadas, né? Sim. Tô vendo isso lá fora, na Alemanha, na Holanda, e a coisa está vindo aqui para o Brasil também, que é uma visão que vai um pouquinho além da questão só da lesão, né? Você que trabalha com a parte esportiva, né? Eu admiro muito o teu trabalho, porque você sempre trouxe ciência para dentro do esporte, né? Então, o esporte de qualidade tem que envolver ciência, né? Foi uma coisa que você deixou muito marcante nos eventos do CIPRES, quando você falou isso muito bem em Portugal também, né? E eu sou também dessa linha. Eu acho assim que a gente não pode trabalhar às cegas. A gente tem que quantificar, né? Então, se a pessoa melhorou quanto? Ah, melhorou o desempenho de quantos por cento? Ah, como é que você está se sentindo? Então, a gente tem que quantificar isso. Se a gente não quantifica, a gente não sabe para que caminho está evoluindo. E Exatamente. então tem muita coisa aí na área médica, né? Você que está fazendo medicina também agora, você vê assim que tem a questão da subjetividade é um perigo na prática do dia a dia, porque envolve a questão emocional. Então, para a gente saber se o atleta está bem ou não está bem, eu não posso ficar só na questão subjetiva, porque se eu ficar esperando ele me queixar de dor, nossa, o atleta vai se queixar de dor na hora que ele tiver com a lesão mesmo, que não aguenta mais, porque tem aquela coisa de ter que ter um certo sofrimento, tem que vencer as barreiras, tem que vencer os limites, né? E a termografia é uma forma da gente monitorar isso de uma forma mais segura, sem depender tanto da avaliação subjetiva. Então, Sim. até de uma forma que eu consiga prever qual que é o caminho da cicatrização, Alex. Eu acho que o ponto-chave aí na prevenção de lesões está na cicatrização das lesões.
Eu venho estudando isso desde o começo da termografia, você também trabalha nessa parte de cicatrização. Esse é o ponto-chave, porque quando fala em lesão, a lesão faz parte do dia a dia, a lesão controlável, fisiológica, a microlesão muscular, tendinosa. Então existe lesão e reparo, lesão e reparo, lesão e reparo. Mas chega uma hora que você tem mais lesão e menos reparo. E acho que é aí que está a ciência da termografia, da gente identificar essa mudança, quando começa a ter mais alteração. Eu estou trabalhando, quer ver? Vou começar a dar um exemplo aqui, que é a questão do coronavírus que a gente está fazendo agora, para detecção precoce e tal. Até vou botar aqui, não sei se eu consigo. Porque aí a gente vai, o pessoal que não conhece termografia vai entender melhor. Deixa eu só botar. Configuração. Eu estou na tela agora, aqui, estou no terno. Eu estou Blue Man aqui, ó. Nessa imagem térmica, a área mais amarelinha aqui é a área mais quente. Então, o corpo ele vai emitindo calor à medida que tem uma atividade metabólica, uma atividade celular aumentada, né? Então, aparece bem a face, etc. E a gente está usando um sistema que ele identifica as pessoas com o risco de estar contaminando outras pelo coronavírus. Perfeito. Aí, explicando isso, já vou entrar na parte do esporte para o pessoal entender. Então, quando a gente avalia o coronavírus, chega a 60%, até 60% das pessoas não chegam nem a ter febre. Sabia disso, Alex? Elas estão infectadas, elas não desenvolvem febre e acabam contaminando outras. Quando tem febre, a imagem ela muda para um padrão mais térmico, assim, ó, como eu estou simulando aqui uma situação, e ele até dá o alarmezinho lá. Tá? Esses coraçãozinhos é na live. Tá? Aqui, ó, ele dá o sinalzinho de alerta. Agora, ele também pode dar o alerta antes da pessoa ter febre. E isso se faz com ciência, porque na termografia nem tudo é só alarme de temperatura máxima. Exatamente. Eu estava assistindo uma live que você estava falando, que a gente consegue extrair informação térmica e jogar isso em planilhas numéricas, em algoritmos. Então, esses algoritmos eles vão extrair várias informações da face, por exemplo, do corpo, e a gente consegue trabalhar de uma situação que vai além do simplesmente medir a temperatura. Então, por exemplo, se eu ficasse esperando as pessoas terem febre para dar um alarme na termografia, eu já chegaria numa fase tardia. Entendeu, Alex? Então, a mesma coisa... Já contaminou várias pessoas com isso. Sim. A mesma coisa que acontece no esporte. Então, eu vou lá, porque 1 grau é moderado, passou de 1 grau, o risco aumenta, não sei o quê. Tudo bem. Mas se eu for ficar esperando esse 1 grau, 1,5 grau, 0,3, 0,8, a coisa já evoluiu, já aconteceu. Aí então, é o que eu falo, doutor Brioski, aí é o que eu costumo dizer. Aí é importante, eu falo isso o tempo inteiro, eu estou fazendo faculdade de medicina agora, né? Muito bom. E eu costumo falar com os colegas o seguinte, eu estou aqui lendo esse garoto aqui. Mostra aí, quero ver. Estou lendo esse garoto aqui. Humor fantástico, ele é anatomia clínica. Mas aí a gente tem que entender que existem padrões, e aí você já pode determinar padrões numéricos para determinado tipo de conceitos bioenergéticos. Então você consegue colocar, você consegue mensurar qual é o padrão dessa pessoa. É claro, isso leva um tempo até você conseguir montar esse centro de dados, né? Sim. Depois de você montar tudo, você começa a monitorar padrões, né? Diferença. Então eu não preciso esperar o atleta ter uma diferença no semitendinoso para eu aplicar a ele a prevenção. Eu já vou monitorando isso gradativamente. Então, encerrando esse caso do coronavírus, a gente consegue identificar as pessoas infectadas sem ter febre. Isso é que é fantástico. Por quê? Porque o padrão de distribuição térmica é diferente. Então, nem tudo se resume na temperatura máxima. Porque até a pessoa chegar na máxima, existe toda uma alteração morfológica e fisiológica, funcional. Então, tem alterações imunológicas locais para cicatrizar o tecido. Então, o corpo reage muito. A gente está conversando aqui, o nosso corpo está reagindo. Né? O metabolismo o tempo inteiro. Isso muda o fluxo de sangue na pele e vai mudando a distribuição térmica. Então, a distribuição térmica ela é uma chave
fisiológica muito importante para a gente entender se a pessoa está Fundamental. caminhando para cicatrização ou para lesão. Entendeu? Então, aqui isso é tem uma pergunta para você, doutor. Né? Doutor, tem uma pergunta para ti. A Joana pergunta o seguinte. Eu vou deixar você responder, porque Claro. é importante. Já existe essa tecnologia nos hospitais? Já encontramos nos hospitais? Por favor, doutor. Eu, por exemplo, eu atendo hoje ao Auxílio Libanês de São Paulo, que é referência, Hospital Einstein, tem outros, todas as capitais do Brasil tem pessoas, grupos, alunos meus também, que trabalham com termografia médica. Né? O que é a termografia médica? Aquela que é voltada para um diagnóstico no qual existe a responsabilidade de salvar a vida da pessoa. Então, eu não posso me atrasar no diagnóstico, eu tenho que pensar em todas as possibilidades, não só musculoesqueléticas, mas oncológicas, vasculares, tal. Então, é um pouquinho mais complexo. A termografia do movimento também é muito legal, muito bacana, só que ela é voltada para atividade física, alterações cinésio-funcionais. Então, são segmentos, né? Assim como na área médica tem a dermatologia, vascular e tal, então nas outras áreas também, na termografia também existem essas divisões. Então, a termografia médica é o chapéu e abaixo tem as outras aplicações cada vez mais específicas, né? Então, a gente consegue identificar a pessoa que tem o risco de estar infectada por coronavírus sem estar com febre. E a mesma coisa eu vou usar no esporte para ver se ela está indo para mais reparo, mais lesão. Então, porque eu não posso esperar o atleta ter dor para começar a tratar. Se eu posso identificar que ele está indo para um caminho errado, eu não vou esperar chegar num grau de lesão e dizer, agora você tem que parar, meu amigo tal, cuidado. Aí né? eu vou até mais longe. Com ele. E você é um especialista nisso, né? Alguém vai ter que chegar e dizer, vamos ter que mudar a forma de trabalhar com esse atleta. Ou sei lá, porque às vezes tem fatores externos, o campo, às vezes, falando de futebol, né? Às vezes a própria chuteira, o campo, tem essas coisas também. Mas às vezes tem o problema dele, a parte nutricional, a parte do sono, né? Aí, se você me permite, doutor Marcos, doutor Brioski, aí é o seguinte, como você tocou nesse assunto, eu acho assim, eu há muitos anos, é um conflito, é um paradoxo na minha cabeça, né? Prevenir é uma coisa muito complexa, né? Sim. Então, eu lembro uma vez, eu vou citar esse caso para ti, que há uns 5 anos atrás, eu criei unidades arbitrárias a partir até de análises subjetivas e tal, claro. e tinha certeza que 5 jogadores iriam machucar. O grande segredo, o grande tchan da prevenção é você descobrir antes. Talvez seja normalmente, eu chamaria de empírico, até essa página, eu chamaria de empírico, quando eu tomei uma paulada na cabeça do treinador, que ele falou assim, adivinhação é pecado, Alex, você está adivinhando. Eu falei, não, peraí, eu não estou gerando uma quantificação adequada para prová-lo que os 5 machucariam. Apesar dos 5 terem se machucado, eu continuei sem o crédito. Quando eu comecei a gerar algoritmos da termografia, eu associei a termografia a dados do PSE, né? Da percepção subjetiva do esforço, eu juntei essas informações, Excelente. Fui coadunando, fui tentando ajustar, além por exemplo, eu comecei a gerar quantificações de temperatura, determinado tipo de velocidade. Então, eu pegava do GPS, a 24 km por hora, ele gerava esse tipo de padrão termográfico. E aí eu comecei a normatizar isso. E quando eu mostrava isso, eu nunca tive problema do treinador. Falei, não, para realmente, porque temos razão, está aqui, está escrito. Porque você quantifica, você qualifica a informação. Isso. Você cria uma curva evolutiva. Você sabe para onde que está indo. Então, não é uma informação perdida. São várias. Imagine que você, nesse caso, você está olhando isso todos os dias. É a mesma coisa que a pessoa ir no médico, e o médico está todo dia olhando ele lá, olhando, e está sempre, opa, está piorando. Então, fica cada vez mais objetivo e mais seguro, né? Quanto mais informação você tiver. E você cercando tudo com o esforço, com a velocidade. Então, e a termografia é a maneira de você enxergar na pele da pessoa, ali sem contato, só filmando, o que está acontecendo. Está correndo mais, está acontecendo isso. E aí chega assim, mas isso que está acontecendo é fisiológico ou não é não fisiológico? Não fisiológico é quando você vê que a temperatura começa a ficar estagnada, ela não muda mais. Ela ficou inalterada, quer dizer, ali já começou a ter a lesão. Então, você não tem mais a resposta fisiológica de
perfusão e reperfusão, não tem mais isso, ela estagna. Estagnou, foge do padrão funcional. Por que Entrou um falei, atleta aí que usou muito a termografia. Por que eu não Entrou um falei atleta aí. Oi? Desculpa, Por que perdão. eu não falei que não é aumento de temperatura? Porque tem casos, eu acho que você já deve ter visto, né? Que diminui, não aumenta. Então, quando você vê assim, pô, mas não tem aí nada, entra o detalhe tá do tratamento. Entra o detalhe do tratamento. Putz, A aí escolha já, do aí tratamento. quem está começando se perde todo, porque fica esperando aparecer o quentinho, a lesãozinha inflamatória. E não é por aí. E a gente tem que lembrar que as lesões musculoesqueléticas, elas dão uma coisa muito comum, que é dor referida. O cara sente dor no pé, mas é mais proximal. Hoje, a dor no joelho é o quadril. Então, isso altera para frio, para diminuir a temperatura. Então, não é ficar procurando a lesão, porque a lesão é lá no ultrassom, ressonância. É procurar o padrão fisiológico anormal, que muitas vezes está para menos, então não é para mais. E é o padrão do que a gente chama, você vai ver na medicina, a gente chama de esclerótomo, que é a dor referida do tecido músculo-esquelético, né? Que é uma coisa complexa da dor, tal. Mas antes de ter a dor. E aí, é isso aí. a ciência. E aí, por exemplo, eu vou citar para você um exemplo. Hoje eu recebi uma responsabilidade muito grande. O Leandrinho entrou aí, o jogador de basquete da NBA. Ah, tá aí o Leandro. Trabalhamos muito com ele, com a termografia, para prognósticos. Eu lembro que você comentou isso aí, né? Evoluir com um médico lá dos Estados Unidos, de Harvard. Foi um dos primeiros, né? Ele. Exatamente. E aí, o que eu quero dizer? Eu recebi uma responsabilidade enorme agora, que foi cuidar do Gabriel Barbosa, né? Do Gabigol. Opa, e para eu evoluir, eu só evoluo com ele a partir da termográfica. Eu criei um padrão para ele. E é claro que eu vou cada vez... Tá escurecendo. Só um minuto, doutor Marcos. Tá ficando escuro. Mas, gente, tem muita coisa nova que está vindo, né? Então, a termografia a gente costuma chamar de imagem infravermelho, porque não é só o calor. Porque quando fala termo, o pessoal pensa no que está inflamado, aumentado. E é pelo contrário, as alterações fisiológicas anormais, até para menos. Então, o edema até diminui a temperatura e não aumenta. Eu estou falando pessoal que termografia, às vezes, é um termo meio que confunde, as pessoas só pensam para o calor, né? Quente. Então, imagem infravermelha é um termo muito mais correto. E muito espectral, que é melhor ainda, porque a gente combina o térmico e o visual numa imagem só. Mas continua lá, vai, fala lá. E aí, o que acontece? Eu lembro muito bem, esse caso eu estou falando porque foi citado por diversas redes de comunicação e tal, não interfere na ética. E o que acontece? Quando eu recebi, ele referia muita dor em semitendinoso, região de semitendinoso, né? Sim. E aí ele sempre fazendo gelo. Aí eu falei assim, fiz a termografia e verifiquei um padrão hipotérmico. Falei, opa, poxa, se eu já tenho uma alteração, né? Se eu já tenho menor vascularização, eu não vou aumentar a pressão sanguínea ali, vou aumentar o diâmetro, o calibre do vaso para aumentar o calor. E não deu outra. Só na primeira terapia com quente, ao invés do gelo, a gente conseguiu resolver o problema da dor, melhorou a qualidade da fáscia muscular e a gente percebia isso que gradativamente, ou seja, a termografia é um ponto para mim, tá? Eu digo sempre, cada um pensa do jeito que acha. A gente não é dono da verdade, né, doutor Briones? Sim, eu também. Mas para mim é fundamental. Para mim é fundamental. Eu também, eu não uso só a termografia, eu uso ela combinada principalmente com avaliação clínica, novos conhecimentos. Eu procuro me atualizar com o que tem de tratamentos novos, né? É claro que o meu xodó é a termografia, né? Mas eu vejo nesse mundo assim que, combinando métodos, você chega muito mais longe, né? E na questão terapêutica também, a gente tem cada vez mais atuado longe do local da lesão, né? Então, com técnicas mais longe, porque a gente vê que onde tem a imagem térmica mais alterada é o resultado, é onde convergiu o problema. Então, convergiu, mas por quê? Daí começa toda a avaliação de corpo total, que é a avaliação postural, da forma da pisada, do desequilíbrio do corpo, onde ele está fortalecendo mais, onde ele tem um desequilíbrio menor. Então, eu não começo a avaliação de profissionais do esporte só M-corpo. Eu faço sempre o corpo total. Eu quero ver desde a posição da cabeça dele, o ombro. Sim. Não, mas ele joga só com os pés. Não, mas eu quero saber, porque um desencadeamento todo cinésio funcional para um lado ou outro do corpo vai fazer muita diferença no tratamento. Né? É o que a gente chama de fatores perpetuadores.
Então, às vezes, a pessoa não consegue resolver aquele problema do joelho, tornozelo, porque ela já tem um problema todo de uma cadeia cinésica funcional, ou várias, ou combinações, ou padrões cruzados, e tudo isso dá para ver na termografia. Então, a primeira coisa que a gente tem, eu tenho dividido assim, num programa de termografia total, Alex. Essa que é a novidade que eu quero passar para o pessoal. Ela inclui 3 partes aqui. Eu estou com a telazinha só para não pular nada aqui. Que a primeira parte é a preparação e treinamento para prevenção de lesões. Então, é preparação do indivíduo. Ele entra, tem avaliação de corpo inteiro, tá? Mas tem também a do sono, que é uma avaliação só da face, sono e estresse, disfunção endotelial, que é uma avaliação de risco cardiovascular para a produção de óxido nítrico, que é separado, e também uma de metabolismo, de alteração metabólica, que inclui a gordura marrom, que eu vou contar já daqui a pouco. Então, essa primeira parte, todo mundo faz um geral. E depois vem para a questão do diagnóstico e tratamento preventivo. Então, diagnóstico das pequenas coisas que estão alterando ao longo do tempo, principalmente sobrecargas, né, muscular, tendão, articular, ossos, né, separadamente. E tem a terceira parte, que é o pessoal da reabilitação e retorno. Então, aqueles que realmente desenvolveram a lesão e precisam retornar o quanto antes para a atividade física. Então, são 3 programas diferentes. Um é de preparo, um só de preparo, outro é de prevenção mesmo, e o outro é quem já está lesado e que está recuperando, precisa recuperar mais rápido, né? Então a gente faz essa abordagem aqui. Agora, mas esse curso seu é aonde? Fala para o pessoal todo. O curso? É. Não, tem o curso que a gente faz para os profissionais da área do esporte. Agora, com essa época do Covid, a gente está fazendo tudo online, né? Então, antes era tudo presencial, né? Então, treinamentos de uma semana, faz na USP e tal. Agora a gente está fazendo online, está dividindo o curso em partes. Então, durante a semana, faz um horário online e faz pelo Instituto Brasileiro de Termologia Médica, né? Geralmente, o pessoal já pega toda a informação, já faz treinamento com as informações, faz o treinamento com os seus atletas, volta com o caso para a gente discutir, né? Tem muita a parte de prática mesmo, né? Então, considerando que o pessoal que procura já tem uma certa experiência, né? E o procura, assim, é trazer a termografia para dentro do dia a dia dele. E não ele mudar de profissão. Agora, assim, vou deixar de fazer isso, vou virar termografista. Compreendi. Não, você continua dentro da tua área, só que agora com um instrumento que vai ajudar a quantificar o teu dia a dia. É importante as pessoas saberem disso também. Eu quero que você conte mais, porque o professor Marcos Aziz, que é meu coordenador na Faculdade de Medicina, grande abraço. falou que você esteve lá dando aula na pós-graduação de Medicina do Esporte. Nossa, foi show de bola lá. Pois é, quando eu estava falando, com essa história do Covid, a gente ficou meio... Era para dar aula agora e não deu certo para a gente fazer as aulas, né? Um grande abraço aí para o Marcos, né? Lá no curso a gente teve a oportunidade de passar para os alunos dele, que é um curso fantástico aí que tem no Rio de Janeiro, eu recomendo. Mas assim, eu já expliquei lá, principalmente essa questão do teste endotelial. O que é o teste endotelial? A gente faz um garrote no braço e faz um tempo de diminuir a perfusão dele por 5 minutos. Só uma leve isquemia que a gente chama. E solta isso, e vê a resposta térmica do retorno sanguíneo. E o braço ele acaba aquecendo muito mais do que era antes. Esse aquecimento ele indica o quanto de óxido nítrico o corpo está produzindo. Então, o atleta ele já produz uma quantidade de óxido nítrico que é esperado pela própria atividade dele. Só que já tem vários trabalhos mostrando que o desempenho tem uma relação direta com o óxido nítrico. Então, é uma forma de preparo do paciente, do atleta, principalmente para a questão de reparo. Porque na hora que você tem a lesão, você precisa ter uma circulação para cicatrização do tecido. Claro. Né? De uma forma bem simples. Então, tem que aumentar. Por que aumenta a temperatura? Para circular mais o sangue local, para refazer as células, etc. E isso depende muito do óxido nítrico, que é uma substância que aumenta, faz a vasodilatação nesses locais. Então, para prevenir aquelas lesões frias, se a pessoa tem uma produção de óxido nítrico maior, ela pode ter uma cicatrização melhor. E tem várias maneiras de a gente aumentar o óxido nítrico depois do tratamento, desde a parte nutricional. Eu lembro que do Vasco vocês faziam com a beterraba, né? O pessoal tomando beterraba. Já é uma forma de trabalhar em cima disso. Só que você faz, mas você não sabe exatamente, sem fazer esse teste, você não vai saber quem precisa mais, quem precisa menos.
Você vai fazendo, vai fazendo. Mas às vezes tem alguém que pode precisar de uma suplementação mais específica, né? Porque tem a resposta genética de cada um. Então, às vezes, a pessoa não consegue ter uma boa resposta com aquele tipo de tratamento. Então, ela tem que ter uma dose maior, ou às vezes uma dose menor, e assim por diante. Então, isso é bom para a questão da cicatrização rápida. Então, a gente faz o óxido nítrico. Isso é bacana, isso é muito bacana. Isso é bacana. E quando a gente faz no braço direito, faz essa diminuição da circulação, a gente filma a outra mão também. E aí a outra mão tem que esquentar. Se a mão está esfriando, isso já indica que ele tem uma alta atividade neurovegetativa simpática, que é relacionada ao estresse. Então, o jogador que está em muito estresse, ele também vai ter uma resposta cicatricial ruim, porque ele faz com que o sistema nervoso ele diminua a eficiência do sistema imunológico. Então, o tempo de recuperação acaba sendo maior. Agora, assim, quem tem estresse e quem não tem estresse? Se eu perguntar assim, todo mundo vai dizer, eu tenho estresse, você tem estresse, eu tenho estresse. Claro, não tem. Inclusive, eu li um artigo há pouco tempo sobre o nervo pneumocardio-gastroentérico, que é o nervo vago, que ele tem uma correlação com isso também, né? Uhum. Ele tem uma ligação íntima com a correlação do estresse e a capacidade de cicatrização, e aí, porque ele se desidrata muito mais. Bom, mas é um assunto diferente. Não, mas é importante isso, porque tem vários estudos. Põe o ratinho no estresse, que é ao som alto, ele com uma ferida. Ele vai demorar muito mais tempo para fechar essa ferida do que um ratinho normal se alimentando no ambiente calmo. Entendeu? São coisas básicas, assim. Mas como é que a gente avalia isso? Pela resposta térmica. Então, termografia não é só procurar lesão. A gente identifica a produção de óxido nítrico, esse nível de estresse. E tem uma outra coisa também, Alex, que é relacionada ao sono. Então, quando a pessoa não tem um sono adequado, ela tem vários despertares durante a noite, ela acaba fazendo uma congestão periocular aqui, ó. Então, aumenta a circulação sanguínea, que é olheira, vamos chamar assim, olheira para o leigo entender mais fácil. Só que o sensor é tão sensível que ele consegue identificar isso e classificar mais as pessoas. E dar uma qualidade de sono, se ela está ruim, boa, moderada, ou está ótima. Então, eu consigo monitorar a qualidade do sono de dia com a imagem térmica. Então, porque o sono também é outra questão super importante na cicatrização. Se você não tem um sono adequado... Para tudo, não é só para cicatrização, não. Para a vida do ser humano, né? A vida do ser humano, mas a questão do equilíbrio, da performance em campo, tudo vai diminuir. A pessoa, às vezes, não acha que faz uma baita diferença. Mas você sabe que a Ferrari usa isso, né? Você sabe que a Ferrari usa, né? Então, claro, você está falando do automobilismo. No automobilismo, sim, claro. Na Fórmula 1. A Ferrari usa. Não, mas são vários outros. É que tem muitas pessoas que usam, Alex, e eles não contam. Principalmente quando as questões das equipes olímpicas, aí você vem participando também e tal. Então, tem certas coisas que são feitas ali e tal. E depois, com o tempo, vai se mostrando mais eficaz e as pessoas vão abrindo o jogo. E não é tão caro. E o que eu queria que levasse em consideração que é uma técnica absolutamente científica. É algo que a gente está falando que tem toda a correlação fisiológica, que é o mais importante. Tem tudo a ver fisiologicamente, né? Aumento do metabolismo, redução do metabolismo, aumento da temperatura, redução da temperatura, padrões gráficos diferentes. Tem tudo a ver com a fisiologia. E não é uma tecnologia cara. Não é. Já foi mais caro, né? Não, e o mais importante não é nem em si o equipamento, mas é a informação. É a pessoa que está atrás do equipamento, né? Então, é você que está ali atrás interpretando, puxando aquela informação no contexto do que você já começou a fazer as relações com a dor, com a evolução. Isso é muito mais importante, né? Então, às vezes me pergunta assim, quantos pixels tem que ter o aparelho? Meu amigo, é mais importante saber quantos pixels você tem que ter no teu cérebro aí para interpretar essa informação do que um pixel da câmera. Porque, para mim, por exemplo, hoje, eu posso trabalhar com um sensor mais simples, ou mais complexo, tudo bem. Claro que quanto mais pixels, vai ficar mais fácil e tal. Mas eu vou chegar no objetivo do mesmo jeito. Eu vou chegar na análise. Eu tenho hoje os softwares. Então, muito disso que eu estou falando, já tem softwares que você implanta e faz esse tipo de avaliação automática. Então, ele vai quantificar para você a qualidade do sono. Ele vai te dar o risco de lesão. A gente trabalha com as empresas hoje com risco de lombalgia, só para você ter uma ideia. Na ergonomia da empresa. Ele tem uma dor lombar e ser afastado. Claro, não vai chegar a ser afastado,
Porque o sensor já está dando a dica, olha, esse cara aqui, de todos os atletas, vamos chamar aqui no caso da empresa, de todos eles, o fulano e o fulano são os de maior risco. Mas eles não têm dor. Perfeito, ótimo. Eu não quero que eles tenham dor, mas eu vou pegar eles e vou começar a dar um tratamento especial. Eu quero que ele fique a temporada inteiro jogando certinho, né? E a gente vai monitorando. A gente sabe que vai ter que, ó, vai ter que ralar, vai ter as lesões, vai ter que se esforçar muito, né? É Mas isso tudo aí. controladinho, controladinho. Tem muito aquela ideia, de novo, que o pessoal fica muito preso no valor assim, 1,2, não pode passar de 1 grau porque para tudo. Não. Cara, como é que o atleta vai ser um atleta olímpico, por exemplo, medalhista, lá, vamos pensar nos outros esportes também, se ele não superar os limites? Então faz parte superar os limites. Então, Princípio da adaptação, exatamente. Mas aí tem um detalhe importante, isso aí entra a experiência, é o know-how da tua função. Então, por exemplo, a gente já está habituado a ver determinados tipos de padrões. E eu sei fisiologicamente que um atleta ele precisa superar seus limites a cada dia que passa. Chama-se o princípio da adaptação. Né? É claro que um atleta ele faz coisas que a gente não vai conseguir nunca. Não tem como. Então, eu estou falando, eu passar 1,5 aqui nas minhas pernas, eu vou estar com dor, eu vou estar quebrado. Tem cara que está preparado para isso, mas ele vem se preparando há tempo. Tanto tem a questão genética, que é legal, que é importante, mas no sono, na alimentação, na produção do óxido nítrico, o sistema reparador tecidual dele, da cicatricial, é fenomenal. Aí tem uma pergunta para você, doutor Brioschi. Tem uma pergunta para você. Opa. Qual que é a pergunta? Essa última? Para análise comparativa do sono, na hora no qual foi feita a avaliação pode prejudicar? Analisar pela manhã ou pela tarde? Não, quando a gente está falando dessa análise, ela é cumulativa. É cumulativa, né? Então, se você dormir mal uma noite, claro, ele vai dar um sinal maior, menor ali, mas o que interessa, tudo dentro do esporte, é como que ele está evoluindo ao longo do tempo. Então, não adianta a gente fazer medidas perdidas, né? Tem que ser medidas que vão se somando. Então, eu faço de manhã, eu faço de tarde, claro, vai dar uma certa diferença, um pouco mais, um pouco menos, porque como processo fisiológico, você tem lá o desgaste e vai tendo a recuperação. Então, se eu faço a análise mais próximo do período que está em desgaste, vai dar pior o resultado. Se eu faço mais longe, vai dar um pouquinho melhor. Mas se ele está no constante desgaste, sempre vai ser um valor de moderado para alto, né? Então, acaba... claro que é bom você sempre monitorar. Se você decidiu monitorar de tarde, vai seguir sempre o padrão da tarde, para não misturar muito com as informações da noite ou da manhã. Então, a gente acaba... O ciclo circadiano, né? Respeitar o ciclo circadiano. Respeitar o ciclo circadiano para na hora de comparar, né? Uma vez ou outra pode até quebrar, fugir, mas ao longo do tempo você tem um padrão mais constante de uma determinada horário. E outra coisa muito legal que está chegando no esporte é a tal da gordura marrom, que já era... Isso que eu ia te perguntar já, estou curioso. Já era falado, comentado, vamos deixar mais bege a gordura tal, porque melhora tal. Como é que é isso, na verdade? Os estudos, Alex, estão vindo principalmente dos pacientes que infartaram. Então, não é do atleta, vem lá da doença. Então, eles viram que as pessoas que infartam e que têm gordura marrom ativa, elas têm uma cicatrização do músculo cardíaco melhor. Então, elas saem mais cedo da UTI, elas se recuperam mais no dia a dia dela. Então, essa situação crítica lá do paciente grávido, da pessoa grávida. Como que eu trago isso para o esporte? Então, no esporte também, as pessoas que têm a gordura marrom ativa ou ativada, elas vão ter uma recuperação cicatricial melhor. Só que é uma recuperação lenta, é diferente do óxido nítrico. O óxido nítrico é relacionado a uma coisa mais rápida. E o da gordura marrom para uma cicatrização lenta. O que é a gordura marrom? O nosso corpo inteiro tem gordura marrom, só que principalmente nessa região do pescoço, aqui, ó, nessa região acima da clavícula. Tá? É uma gordura que na criança, quando a criança nasce, até 1 ano de idade, é ela que produz calor no corpo. A criança não consegue tremer de frio. Você nunca vai ver um nenenzinho tremendo de frio. Observem as mães aí e tal. Porque ele consegue produzir calor, porque tem bastante gordura marrom. E à medida que a gente vai desenvolvendo a parte muscular, tal, essa gordura vai perdendo um pouquinho de função. Só que aí descobriu-se mais recentemente, faz uns 10 anos, que os adultos também têm essa gordura marrom. Eles descobriram isso no PET scan, na tomografia com cintilografia. Eles viram que tinha uma área que produzia muito calor no corpo em algumas pessoas. Principalmente, sabe aquele teu amigo magrinho, que come, come, come e nunca engorda?
Sim. Esse cara é um dos privilegiados de gordura marrom aí, porque ela consegue queimar muito excesso de caloria, etc., e consegue preservar mais a qualidade do corporal da pessoa. Né? E o que tem a ver a termografia? Então, na termografia, ele consegue substituir esse exame caro do PET scan. Então, você mesmo pode fazer com termografia. A pessoa simplesmente põe a mão em água fria e essa região ela é ativada, ela começa a aumentar de calor, aumentar a temperatura. Porque você ativa a gordura marrom com frio, né? Com frio. Isso, bem lembrado. Porque tem até um holandês que aparece volta e meia na internet, o cara entra ele faz aqueles buracos no gelo e fica ali, faz aquelas terapias no gelo, para estimular a gordura marrom. Isso funciona, só que é complicado. Hoje já está se partindo para algumas outras meios de aumentar essa gordura marrom, com algumas substâncias à base de pimenta, tem algumas novidades medicamentosas aí surgindo no mercado, a exposição ao frio continua sendo uma maneira, né? Tá, e aí, o que eu faço com a termografia? Então, eu mergulho a mão na água fria e vejo se aumenta a temperatura aqui nessa região e eu consigo quantificar essa resposta. Então, tem pessoas que têm uma resposta muito boa. Então, beleza, continua fazendo o que está fazendo. Tem pessoas que têm uma resposta muito pouca. Então, se o meu atleta tem uma resposta de gordura marrom ruim ou fraca ali, é mais um ponto interessante para eu trabalhar, Alex. Para prevenção de lesão, porque mas na verdade a médio e longo prazo. não, mas esse é o segredo da prevenção, não a imediata. A imediata já tem sinais. Eu já tô reagindo, não estou prevenindo. A prevenção é a longo prazo. Se eu já estou preparando meu atleta a longo prazo, a gordura marrom com essa explicação fisiológica é a que mais faz sentido. Porque a longo prazo, se eu estou conseguindo extrair dela os benefícios que ela tem para cicatrização, então à medida em que eu faço todo projeto fisiológico para que ele tenha prevenção, eu estimulando a gordura marrom, eu posso controlar isso. Agora você está dizendo que a partir da termografia eu consigo analisar a sua ação. Uma vez que eu coloco ele a mão na água fria. Isso foi validado em criança, olha só. Que os pesquisadores começaram a estudar isso na criança para ver qual que é a criança que vai evoluir com obesidade mais tarde. Então, eles viram que as crianças que não têm essa gordura ativada, já na infância, são os futuros obesos. Né? Tem uma questão genética, mas dá para se trabalhar. Então, o que eles querem hoje? É identificar as crianças para que elas não evoluam com obesidade. E agora, a questão mais moderna e nova, que vai surgir os artigos que vocês vão começar a ver daqui a pouco, são em relação ao esporte. E agora, então, eu tenho o mesmo equipamento de termografia, né? A mesma pessoa, a mesma sala, o mesmo preparo, etc. Tal, eu consigo partir para uma identificação de lesão, que eu te falei, uma avaliação de corpo inteiro, para ver a parte postural, sobrecarga, independente do tipo de esporte, isso é fundamental. E depois eu começo a focar na região que eu quero. Tá, tudo bem, já entendi o corpo, tudo bem. Então, fazer aquele teste endotelial, que é do óxido nítrico, e fazer a avaliação da gordura marrom e fazer a avaliação do sono. Essa oclusão para o óxido. Essa oclusão, você sabe de tempo? Por exemplo, teste de Allen, você fica ali, tem um tempo específico para saber a vascularização da mão. Isso. Essa oclusão, em que altura? Qual região que você falou? É no antebraço? São 5 minutos. Você utiliza o garrote daquele de medir pressão, que é o esfigmomanômetro. Eu estou falando bem simples para o pessoal entender, né? Então, usa aquele garrote para medir pressão e filma a mão, as duas mãos ao mesmo tempo. Manguito, né? Você usa o manguito. Manguito. Então faz a imagem de referência antes de encher e aí insufla o manguito e deixa 5 minutos. Nesses 5 minutos a temperatura da mão vai começar a cair. Então aqui no braço mesmo. Ele vai fechar, ele vai ocluir a artéria braquial. Tá? Então oclui 5 minutos e passou 5 minutos, salta. Tuf. Na hora que você faz reperfundir, a artéria ela distende. Então, ela distende. E na hora que ela distende, ela produz óxido nítrico. Então, quem tem a aterosclerose, que é a gordura no tecido vascular, ele não consegue distender. Na túnica, né? Do idoso. Então, ele já tem uma resposta sempre ruim. E tem maior risco de doença cardiovascular. Né? Inclusive, estão fazendo estudo já para morte súbita, hein? No esporte em relação com o teste endotelial.
que é uma outra coisa interessante, e bastante polêmica aí também, né? Muito polêmico. Mas a gente quer explorar teu conhecimento, doutor Brioski. Você que é um cara estudioso no assunto, as novidades muito nos interessam. Pessoal que sempre me pergunta em direct. Estou deixando o pessoal à vontade de perguntar. Me fizeram uma pergunta aqui agora, que eu acho que é para ti. Se essa avaliação serve para monitorar a parte hormonal, ou seja, a cadeia humoral. Eu acho difícil, mas você deve falar. Provavelmente deve ter um padrão para um determinado, por exemplo, a tireoide, né? Então, esse depende. Então, que tipo de hormônios que estão falando? Então, que temos vários hormônios aqui, milhares, né? Então, assim, cada um conta uma história diferente, é específico para uma determinada região. Quando a gente fala do sono, a gente está falando de melatonina também. Melatonina. Melatonina. Agora, uma coisa que eu não falei é a avaliação do metabolismo como um todo. Foi bem lembrado. A gente faz imagem do corpo inteiro e consegue fazer calorimetria direta. O que é isso? É calcular a taxa metabólica da pessoa em repouso. Quanto que ela produz de calor em repouso? Então aquele atleta produz 2.000 calorias em repouso. Vamos chutar um valor aqui, tá? Fictício. Então, com esse número de 2.000 calorias, eu sei que quanto que eu posso... eu tenho que, por exemplo, colocar mais 30% ali para tirar essa pessoa de uma zona de sedentarismo. O atleta não está fora, sempre vai passar dos 30% de movimento. Muito. Quando a pessoa está abaixo de 30% desse valor, ela está numa faixa de sedentarismo e lá vai estar acumulando o quê? Gordura. Vai estar gordura. Vai estar engordando. Se a pessoa... então, põe lá 2.000 mais 300 de atividade física, 2.300. Se ele comer além disso, ele vai estar acumulando também. Então, a gente começa... Aí já entra a nutrição nesse tipo de avaliação. Eu consigo monitorar, então, como faz a calorimetria, que o pessoal faz com expirando, que é calorimetria indireta, mas com termografia, que é mais direto. E eu consigo, então, no mesmo exame, tudo. Sensacional, sensacional. Tudo. Isso é termografia total do esporte. É isso que a gente está procurando desmistificar um pouquinho, sair um pouquinho da lesão e ir para os fatores predisponentes, que as coisas estão trabalhar com as coisas que podem causar risco, e não ficar ali só sentado no trilho esperando o trem passar em cima, né? Putz, agora veio a lesão. Exatamente. Primeiro que no esporte você não tem tempo para isso. E na pergunta dela lá sobre a tireoide, a gente vai ver que o metabolismo da pessoa já é mais baixo, que tem uma temperatura corporal mais baixa. A gente consegue medir aqui nos olhos uma área que é um canto medial dos olhos, e não a glândula lacrimal, como alguns leigos falam. Ligando. A glândula lacrimal é fria, é úmida, tá? Então a gente consegue medir a temperatura dos olhos e ele dá uma informação indireta da temperatura cerebral. Quem tem hipotireoidismo, que é o metabolismo mais baixo, essa face, essa temperatura dos olhos já é mais baixa também. Associado com a informação do corpo inteiro. E às vezes associado até com uma informação dessa região anterior. Se a pessoa tem... A causa mais comum de hipotireoidismo é uma doença autoimune, autoproduzida, que é a tireoidite de Hashimoto. Então ela causa um processo inflamatório na glândula. Isso. E isso é detectável. Mas é uma alteração bem sutil, não é nada que chama muito. Então, aí na avaliação do software, a gente consegue juntar as pecinhas. Temperatura ocular baixa, corporal baixa, mais isso aqui. Aí, claro, vou fazer exame de hormônio, TSH, T3, etc. Às vezes esses hormônios são meio que borderline, estão meio ali no limite. Mas se eu ver que já está abaixo, eu já vou trabalhar. Bacana, então eu faço o corpo inteiro, faço uma mensuração de taxa de metabolismo basal, defino o padrão e faço da face para identificar doença do pâncreas, doença pancreática, que é o diabetes. O que o diabetes faz? Ele lesa a inervação periférica, os nervos mais fininhos, os nervos que não têm mielina. E vai dar o que a gente chama de neuropatia ou polineuropatia diabética periférica. Então, quando eu faço a imagem da planta do pé, a gente já vê um pé todo alterado, padrão térmico. E às vezes a pessoa nem tem o diagnóstico do diabetes ainda confirmado, ou o tal do pré-diabético, que não existe isso. A pessoa está evoluindo, já é um diabético. Então, o primeiro ponto pode ser alteração térmica na planta do pé. E pessoas jovens. E geralmente, sabe quem? Aquele que está lá praticando esporte no final de semana, ó, detonando o pâncreas. É isso aí. Ainda mais quando tem componente genético na família, pior ainda. E quando você estuda o pâncreas, você fica mais assustado ainda, né? O pâncreas
Nossa, É, pesadelo. é uma glândula mista, né? Exócrina e endócrina. Mas a questão é glucagon, né? E a insulina. Sim. E é responsável por quando o meio ácido sai do estômago e bate no duodeno, ele faz um jato de bicarbonato, né? Para poder alcalinizar o meio. Agora, falando em alcalina, eu queria te falar uma coisa importante, que eu vou Vale. lançar aí um desafio para ti. Opa, Eu tenho estudado muito água alcalina. tá. Tá? Se você for estudar fisiologicamente, as respostas fisiológicas elas são muito poucas. Mas só que se você começar a juntar informações, por exemplo, percebi que os atletas que consumiam água alcalina com rebordo de contaminação menor rendiam muito mais no jogo. Isso era minha avaliação particular minha nos meus algoritmos. Eu tenho uma planilha de Excel que faz controle de carga e percebia que as velocidades aumentavam. Para minha surpresa, eu comecei a perceber mudança de padrão na termografia, quando o cara fazia ingesta de água alcalina. Você está falando na lesão? Na lesão ou geral, sim? O que você podia acompanhar na lesão, né? Na Uhum. lesão, exatamente. Porque daí você está interferindo na cicatrização, né? Você pode ter, porque assim, é um tratamento sistêmico. Você não está, você está usando água alcalina, então é uma coisa sistêmica. Então o efeito vai ser sistêmico. Metabólico, a água tem uma relação metabólica direta. Uma pessoa desidratada, por exemplo, ou seja, por diarreia, uma criança desidratada, ela acaba apresentando febre. Quer dizer, ela aumenta a temperatura por desidratação, não é nem por infecção. Então, quando a gente fala em água alcalina, tratamento desse tipo, você está interferindo diretamente no metabolismo. Então, é esperado que tenha alteração térmica. Agora, sim, aquela coisa, né? Depende da dose, é tratamento ou é veneno, né? Então, dosar isso, quantificar, que é o segredo da coisa, né? Então, para as pessoas não saírem tomando, achando e tal. Não, é só uma curiosidade, exatamente. Não, mas é interessante. E até para mostrar que às vezes, mas eu fiz e não deu efeito nenhum, mas sei lá. Aliás, o maior objetivo hoje então, era super mostrar... difícil estudar isso aí por causa da questão da dose, né? E cada um tem uma composição corporal diferente, peso... altura. Aliás, tudo na vida, a dosimetria é o segredo, né? A dosimetria, né? Nem mais, nem menos, e aí o equilíbrio, a homeostasia. Deixa eu te falar uma coisa importante. Você veio aqui hoje justamente por isso. Porque eu queria que as pessoas entendessem, por exemplo, que não apesar de ser uma técnica, muito legal, né? Quando colocava na televisão, aí o atleta ia para lá, ficava se olhando na televisão, parecia como é que é o nome daquele Exterminador do Futuro, não? Predador. Hã? Predador. O Predador. E o que acontece? Apesar de, né, ser bacana, ser bonito, ser bastante figurativo, não é uma técnica empírica, pelo contrário. Se há matemática em alguma coisa na ciência, a termografia é uma delas. Claro, numérico, é 37,26, duas casas decimal, se quiser o 3. Exatamente. Número que não falta. Exatamente. E aí é importante você passar para a gente, porque apesar dessa vasta possibilidade de atividade com a termográfica, e eu não abro mão, na minha prática eu não abro mão. Por exemplo, cheguei lá na aula e o professor de fórum, o integrador, pediu: Alex, um grupo, vocês vão falar sobre febre. Falei, pronto, era o que eu queria. Nós vamos falar sobre febre, eu usei a termográfica. E os professores ficaram assustados com a termográfica. Porque verificou que, além de ser muito mais eficiente do que o termômetro normal, pequenininho, eu teria possibilidades imensas de fazer avaliações de mudanças de padrão, inclusive durante mesmo a doença. Né? Show de bola. E são vários pontos ao mesmo tempo sendo mensurados, né? Uma coisa legal também, esse conceito de febre, é a febre articular, né? A febre muscular, quer dizer, é uma coisa localizada que você está monitorando e identificando. E uma coisa que o pessoal, de novo, chama a atenção, não fique procurando só elas e não fazer nada. Então, se você identificou, não é esperar o valor aumentar. Se você já está vendo para que caminho que está seguindo, que é muito parecido com o conceito chinês da acupuntura, né? Que é uma espiral, assim, para onde está indo, né? Não interessa o valor, mas está indo para mais ou para menos, tá, né? Você tem que pensar em remover e reverter a causa. Então, como é que eu consigo remover essa alteração fisiológica, que não é mais fisiológica? Como é que eu faço para, né, tirar? E muitas vezes não é o tratamento só local, não, é o contexto do atleta, né? Desde daqueles fatores que perpetuam a lesão, desde o sono, etc.,
cadeias posturais, a postura em si, a postura em movimento, que é muito mais complexa, né? A biomecânica toda envolvida. E outra coisa, é olhar aquela imagem térmica e não é assim, qual que é o diagnóstico? Será que é a lesão do tal músculo, do tendão? Gente, o mais importante dentro do esporte, assim, como é que chegou nisso? Como é que chegou nisso? Eu não sei se... Porque mesmo que eu faça ultrassom, eu não encontre nada. Ainda, né? Daqui a pouco pode encontrar. Mas aí que está o segredo da termográfica. Talvez não encontre mesmo. Entendeu? Como é que chegou nisso? Como É. assim? Por que tem o pé, o joelho e o quadril do outro lado? E depois vai lá para o abdômen. Pô, mas por que está cruzando assim? Aí você tem que pensar qual que é o movimento que o cara está fazendo que está provocando aquela alteração. Aí a gente vai começar a entender. Tudo bem, tem certos esportes, o tênis, por exemplo, futebol também, mas o tênis, claro que vai estar sempre assimétrico, sempre vai estar diferente. Mas até que ponto que é dentro da atividade esportiva anormal ou já fora de um movimento anormal que ele está praticando, né? Que aí é toda a parte biomecânica mais complexa. E então procura identificar o movimento que está causando aquilo. Então, desde a questão do ombro, cabeça, tudo até lá embaixo, até a planta do pé. Eu não vejo o pessoal fazer Não, e planta entender a do pé. inervação disso. E entender a inervação disso. Né? Porque tem a questão da inervação do fígado, que passa pela escápula lá, vai lá em cima. E às vezes as pessoas sentem dor na escápula. Sim, aí já é a dor referida que a gente estava comentando antes. E uma outra coisa que vem também é assim, a alteração dele é uma alteração musculoesquelética mesmo, né? Isso é muito importante, que eu chamo sempre a atenção no pessoal do futebol lá, né? Dos outros esportes também. Sempre fica atento, assim, nem tudo que altera na termografia é musculoesquelético. Tem alterações vasculares, tem alterações neurológicas. Mas ele é muito novo para ter uma hernia de disco comprimida na raiz. Olha, é muito comum ter, sim, alterações. Porque elas vão evoluindo. Então, nem tudo é musculoesquelético. Até, vou chamar atenção aqui, que é raro, mas pode acontecer, tumores ósseos, lesões oncológicas existem também, aneurismas de poplite, coisas bem esquisitas assim, sim, também vão dar alteração térmica. E a questão é, quem está ali olhando a imagem se atentou a isso? Porque se você não pode ficar, imagina, você está todo dia documentando aquilo. Imagina, vou ficar 2 meses documentando um tumor. Olha o tempo, já podia ter feito o diagnóstico e ficou lá em banho-maria. Então tem que tomar muito cuidado. Não é o método que está errando, não é isso. É que a gente tem que estar atento a tudo. Tudo que pode estar causando uma alteração térmica ali, que não é simplesmente musculoesquelético, né? E identificado essa alteração, ver qual que é o movimento, se tem relação com o movimento, e o que falta no indivíduo a ser adaptado. Então, às vezes, a pessoa não está adaptada àquele tipo de esforço físico, aquele tipo de carga, ou naquela frequência, porque é carga, frequência, ou as duas coisas juntas, né? Sobrecarregando.